Depois, então, sofre distribuição, passa pelos tecidos e passa pelo fígado. Tá? Para que você está falando isso? Eu não estou sacando para que você está falando dessa biotransformação. Funciona da seguinte maneira. Quando eu vou fazer análise de droga numa pessoa viva, eu não posso tirar o estômago, o intestino, o humor vítreo. Eu posso tirar a urina. Não tirar. Eu posso solicitar uma doação de urina. Tudo bem? Nesse caso específico, quando eu vou analisar a urina, eu tenho lá um pouquinho da droga. Cada droga vai ter uma proporção, né? Eu tenho uma porcentagem da droga, por exemplo, cocaína ou a própria aspirina, que vai passar pelo fígado, vai ser transformada em outra substância. Então, na verdade, não é a droga in natura que eu analiso depois que passa no meu organismo. É o chamado conjugado daquela droga, ou glicuronidado, aquela droga. Tudo bem? Essa droga já foi metabolizada. Tá? Então, aí, quando eu faço a análise, eu não vou verificar a nicotina. Eu não vou verificar a cocaína. Não é o delta-9 THC. Tudo bem? Então cada um tem um metabólito? Exatamente isso. Tudo bem? A gente citou já um para vocês. O da cocaína chama-se benzoilequigonina. Tá? Então, essa substância, a gente vai mostrar os slides aí, depois se vocês quiserem anotar, fica à vontade. Mas a gente passa também o slide, né? Então, é essa substância que vai sair aqui que eu tenho que analisar. Vamos para uma cena de crime, né? Eu encontro lá um indivíduo morto, e aí eu acho um pó do lado. Eu pego aquele pó, dissolvo, tal, verifico que é cocaína. Beleza. Aí eu coloco no laudo, causa morte, uso de cocaína. Na verdade, sim, parada cardiorrespiratória. Né? A causa morte é uma coisa e a droga é outra. Por provável ingestão de cocaína. Fechei meu laudo, acabou, tá certo, vou embora. Sim ou não? Não. Tá? Na verdade, se você fizer isso, vai ser o primeiro erro que você vai fazer numa perícia, por exemplo, né? Numa análise. Eu sei se a droga entrou no organismo? Então beleza. Então eu vou olhar na boca. Na boca tinha lá um pozinho, eu peguei cocaína. Agora sim, beleza. Então vamos laudar e acabou. Fechou? Você tem que provar que está presente, que foi metabolizado e que passou pelo organismo. Tá claro isso que eu estou falando? Então, na verdade, eu vou achar cocaína, ok, né, se eu fizer essa análise, continuar fazendo, mas eu vou ter que pegar, na verdade, o metabólito, que é a droga que passou e seria excretada pela urina, por exemplo. Então, se eu pegar lá no estômago, na urina, no humor vítreo, por exemplo, aí eu vou pegar a droga que já foi metabolizada. Tá claro isso? Aí eu sei, por exemplo, que essa droga entrou em contato com o organismo dele, que foi absorvida e que tem uma concentração no estômago e uma concentração menor no sangue. Então ele morreu, ainda sobrou uma quantidade daquela droga no estômago, por exemplo. No caso, não da cocaína, geralmente. Né? Mas se for um benzodiazepine com barbitúrico, que é pela via oral, eu vou achar lá no estômago. Tá claro isso? Então, achei a droga no estômago, ele ingeriu. Ok. Agora, se ele ingeriu por vontade própria, eu já não sei também. Né? Aí eu tenho que analisar outras coisas que são da perícia mesmo, não só da toxicologia. Não sei, eu coloquei uma arma na cabeça da pessoa, come esse comprimido, aí vai, ingere isso daí. Aí já a história já é diferente, entendeu? Mas na hora que a pessoa tiver sinais, sintomas, ia ter uma briga, ia ter alguma coisa acontecendo, ia ter sinal de coação, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Tudo bem até aí? Então, na verdade, o que eu vou ter que analisar no cabelo, na urina, ou seja lá em qual matriz biológica você queira analisar? É essa droga aqui que sofreu a metabolização, cujo local principal é o fígado. Tá? Então aí eu vou quantificar basicamente, encontrar essa outra substância que é metabolizada. E aí a gente começa com alguns nomes já, né? Já para situar aqui vocês. Eu tenho aqui a cocaína, molécula de cocaína, pode sofrer metabolização e ser transformada em metiléster e equigonina, ou em norcocaína, e aí posteriormente metiléster, norequigonina, mas, para a gente, a principal é a chamada benzoilequigonina.
equigonina, que vai ser encontrada nas diferentes matrizes biológicas. Tudo bem? E por que isso daí? Por que foi decidido benzoilequigonina? Porque ela geralmente tem porcentagens maiores, aqui, ó, 45%, por exemplo, em alguns casos metil-éster também, mas principalmente por essa porcentagem mais alta aqui e ser encontrada nas diferentes matrizes biológicas. Tudo bem? Outra fase que é muito importante para a gente se situar dentro da toxicologia é a chamada toxicodinâmica. Se a cinética é o que o corpo faz com a droga, a dinâmica é o que a droga faz com o corpo, que a gente chama de basicamente mecanismo de ação. Tudo bem? Ah, tá. Como assim? Ah, ela tem que achar um receptor de membrana. Ela tem que achar uma enzima. Ela tem que achar um oxigênio, sei lá, e bloquear o oxigênio. Então ela tem que encontrar uma proteína, encontrar alguma coisa no meu organismo que ela tenha afinidade, que ela possa atrapalhar, digamos assim, no caso do efeito tóxico. Tudo bem? Então ela vai atrapalhar alguma coisa que está acontecendo normalmente. É isso, basicamente, o que as substâncias tóxicas fazem no nosso organismo. Então eles podem, né, algumas atividades aqui, ó, alguns efeitos. Inibir enzimas específicas, como ciclooxigenase, que é inibida pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Lipooxigenase, inibida por outros medicamentos, como anti-inflamatórios corticoides, por aí vai. Podem, por exemplo, sequestrar metais essenciais, como inibir o ferro, atrapalhar a oxigenação, né, interferir com o transporte de oxigênio. Podem ainda impedir a divisão celular, tudo bem? Ou ainda causar mutações e cânceres, neoplasias, tudo bem? Quando o indivíduo usa uma cocaína, uma heroína, uma morfina, ou seja lá o que for, ela não faz só a ação que ele quer, que é atuar lá no cérebro para ele ficar muito louco. Tá? Ela, por exemplo, a cocaína, o crack, né, principalmente, tem uma grande ação mutagênica e carcinogênica, principalmente porque é queimado. Tudo bem? Tudo que é queimado libera gases voláteis que também atrapalham o transporte de oxigênio. Tudo bem? Só para a gente situar, e não é especificamente de droga, mas para a gente entender, né, em relação ao transporte de oxigênio. Teve um caso de um casal aí, recém-casado, lua de mel, tá? Foi no interior, eu não lembro em qual cidade que foi isso daí. Eles acabaram de casar, bom, vamos lá, né, consumar os fatos, se não tiver feito, né? Bom, mas vai lá para o motel, beleza, beleza. Foram lá numa sexta-feira à noite e tal, e aí ninguém pediu comida. No sábado, ninguém pediu comida. Daqui a pouco o pessoal do hotel começou a ficar meio preocupado. O que está acontecendo? Né? Ou estão curtindo muito, ou tem alguma coisa estranha acontecendo. Tá? Foram lá, tocaram no interfone, bateram na porta, nada. Na hora que entraram lá, chamaram a polícia e tal, a polícia civil, e entraram no quarto, os dois estavam mortos. Caramba, tem mais de um desses casos, tá? Não tem só um não de motel. Motel é um lugar complicado. Acharam lá o casal, na cama, os dois deitados, dormindo. Como assim? O que aconteceu com os dois? Tipo, Romeu e Julieta, alguma coisa do tipo, né? Vamos lá ver. Foram achar ali, eles tinham ligado a banheira. Ah, banheira também não tem nada demais. Mas a banheira tinha aquecedor a gás. Tá? E o local era todo fechado. O aquecimento do gás promove a liberação de CO2. Até aí tudo bem, né? O dióxido de carbono. Mas a queima parcial de combustível libera CO, que é monóxido de carbono, que compete pelo oxigênio, lá na hemoglobina, que fica dentro da hemácia, e aí ele não consegue segurar o oxigênio, a hemoglobina. Ela segura o monóxido de carbono, os tecidos não recebem oxigênio. Mas como que ele sente? Não sente. Ele vai dormindo e morre. Aí a pergunta que ficou na minha cabeça, será que pelo menos, né? Já sacou, né? Não, tô brincando, mas assim, o que acontece? Existem várias drogas, principalmente quando é queimado, né, que atrapalham com esse transporte aqui de oxigênio. E, obviamente, né, existem outras ações tóxicas no organismo. Além disso, quando é injetável, tem a história da asepsia, que não faz, né? Resumidamente. Da troca de seringa, né? Então, hepatite, HIV,
abscessos cutâneos, problemas cardíacos e vasculares, porque ele está introduzindo micro-organismos no sangue, septicemia, sei lá, o que você possa pensar aí. Tá? Tudo isso vai acontecendo. Além disso, ele vai estourando as veias, vai colabando. Tá? Vai causando lesão, ele vai perdendo veias espalhadas pelo organismo. A gente vai ver umas fotos aí de uma droga que é o crocodil. E aí a gente vai ver isso daí depois. Tá?